A religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que ao observar o ensino do Senhor Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Sim, é isso mesmo que estou afirmando. E por quê? Porque, diferentemente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. O vídeo de hoje traz um estudo bíblico com o tema Religiosidade é pior que a imoralidade. O autor desse estudo é o pastor Luciano Subirá e é baseado no livro Até que Nada Mais Importe. Se você já gostou do tema de hoje, deixe o seu like e é importante que você deixe o seu comentário com a sua opinião a respeito deste assunto. Vamos ao vídeo. Lemos na Bíblia que a perversa cidade de Sodoma teria sido aberto ao ministério de Jesus e sua pregação de arrependimento, enquanto os judeus dos seus dias não. Observe esse texto. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Cafarnaum, lugar onde Cristo operou tantos milagres, terá juízo mais rigoroso que Sodoma. E por quê? A explicação dada por Jesus é clara. Porque diante de milagres como os que Jesus operou, os piores pecadores de Sodoma tinham maior possibilidade de arrependimento. Pior do que um pecador, por mais terrível que seja, só mesmo um outro pecador que é vacinado contra o arrependimento. É isso que a religiosidade faz. Bloqueia os pecadores contra o arrependimento. Ela promove um senso de justiça baseado na vida aparente, que por sua vez o cega para sua real condição espiritual. Em outro momento, o Senhor Jesus afirmou que as prostitutas estão mais próximas do reino de Deus do que os religiosos dos seus dias. Observe este texto. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para crerdes nele. À semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, nós pecamos hoje por nossa religiosidade. Aprendemos a falar e a nos comportar com ares de bons cristãos e, com isso, encobrir nossa desobediência. Dos 2 filhos, quem demonstrou ser obediente? Aparentemente foi o primeiro, que respondeu afirmativamente ao chamado do pai. Porém, na prática, o filho obediente foi o segundo. Ainda que a princípio tenha se rebelado e dito que não faria o que o pai tinha pedido, depois arrependido foi e obedeceu. Jesus compara esses 2 filhos a 2 grupos de pessoas: os fariseus, grupo religioso mais rigoroso dentro do judaísmo, e os pecadores, os coletores de impostos e prostitutas, que recebiam os piores rótulos sociais e espirituais naqueles dias. Jesus termina dizendo que o último grupo
entraria no reino de Deus antes dos fariseus. Conclui-se então que de nada adianta passar horas sentados na igreja, ouvindo a palavra de Deus, agindo como quem diz sim a tudo que nosso Pai Celestial nos pede, se depois não se faz o que Ele nos ordenou. A aparência de obediência não está entre os pecadores, está entre os religiosos. Já a verdadeira obediência nem sempre está com eles. Penso que, dentre os problemas do religioso, do que cultiva essa vida aparente de devoção exterior, sem paixão interior, está duas coisas terrivelmente danosas à sua relação com Deus: a justiça própria e o orgulho. Falando da justiça própria, podemos destacar que Jesus endereçou a parábola do fariseu e publicano, que subiram ao templo para orar aos que confiavam em suas próprias justiças. Não temos justiça própria. Imaginar que isso seja possível é um grande engano. A palavra de Deus afirma que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Nossa justiça nos é imputada por meio de Cristo. No que diz respeito ao orgulho, sabemos que Deus não quer que ninguém se glorie. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia diz que somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Ou como Paulo disse aos Coríntios, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E ainda, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. O orgulho e a vanglória serão evitados mediante contínuo quebrantamento e reconhecimento de quanto dependemos de Deus para tudo. Sim, até para viver a vida cristã. Se você quiser o material do estudo, vou deixar o link abaixo na descrição para você poder visitar o site da orvalho.com. Muito obrigado e não esqueça de deixar o seu like e comentar a sua opinião sobre este assunto. Com certeza a sua opinião vai abençoar ainda mais e enriquecer este conteúdo. Que Deus te abençoe.